Vamos então saber mais sobre dislexia. Mariana, bem-vinda mais uma vez. É psicopedagoga e é coordenadora técnica da Clipêutica, que vai fazer um rastreio agora nos próximos dias, dia 10. Dia 10, no dia 10. Pronto, vamos fazer sábado. E no próximo sábado, durante o dia inteiro, vamos ter um rastreio para identificar crianças, adolescentes, jovens, adultos que sintam que não sabem se as suas dificuldades em ler e muitas vezes até de escrever também, porque às vezes está associado, têm ou não origem numa dislexia. Uma dislexia. Onde é que vai ser feito o rastreio? Só para as pessoas saberem. O rastreio vai ser feito na Clipêutica, que fica na Rua do Relógio 177, nas Antas, na zona das Antas, no Porto. É só para quem estiver aqui na zona do Porto? É que poderá não necessariamente, temos tido pessoas que têm vindo de Lisboa, de Coimbra, de outras zonas para fazer o rastreio, porque este já é o quinto rastreio que nós estamos a fazer. Portanto. Vamos falar mais em pormenor já daqui a pouco destas questões mais práticas do rastreio, para quem estiver interessado e quiser participar também. Vamos explicar antes de mais o que é dislexia? Exatamente. Vamos lá. Vamos. Então, a dislexia, como nós temos nesta imagem, não é uma deficiência. Ela realmente é uma dificuldade de leitura que faz com que as pessoas não consigam, na realidade, ler de uma forma compreensiva, de uma forma fluente, de uma forma ritmada, e que isto vai fazer com que as pessoas apresentem, para além de tudo mais, uma dificuldade em se apresentar em público. Sejam elas também pequenas... Também a interpretação daquilo que leem, dos textos? Sim. A dislexia, muitas vezes, as avaliações da dislexia prende-se muito com problemas da leitura das palavras, das frases, da sílaba... Saltando palavras também. Saltando palavras, trocando, adicionando sílabas, adicionando letras. Mas o problema que depois se põe, isto é mais na fase inicial, depois o problema que se põe mais tarde é que a dislexia acaba por avançar para outras questões mais complexas que têm a ver com o texto. E isso é quando entram os problemas para os adolescentes, dos jovens e dos adultos, porque normalmente o domínio, melhor ou pior, das letras e das palavras, as crianças e os adolescentes lá se vão conseguindo aguentar. A partir daí, depois é o texto. O slide seguinte, se calhar. Vamos ver então. O próximo slide. A dislexia, no entanto, é um problema que afeta normalmente também problemas de aprendizagem ao nível da matemática e de conceitos matemáticos. Sim. É normal as pessoas nesta altura apresentarem dificuldade para perceber o que se passa, o que se diz, o que... Tem dificuldade de interpretação, não é? Dos enunciados. Exatamente, mas muitas vezes isto é confundido com descalculia. Pois, isto pode ser detectado, descalculia, que é a dificuldade do cálculo matemático. Imagino que a melhor altura para detectar isto é quando as crianças começam a aprender a ler e a escrever, não? Será? Sim, no final do primeiro ano de escolaridade. Pois, é no primeiro ano de escolaridade, no final do primeiro ano, quando elas já estão a ser apresentado o texto, em que a interpretação realmente se faz sentir, é que isto tem significado. Esta imagem mostra o que, de alguma forma, se calhar não tão imprecisa como aquilo que muitas vezes as pessoas com dislexia sentem, mostra a forma como é vista a leitura. Como algo letras difuso, desorganizadas, não é? Desorganizadas, ao contrário, difusas. É muito fácil as pessoas perceberem, muitas vezes têm dislexia, sobretudo os adultos. Quando sentem uma coisa que normalmente as pessoas me falam muito, quando chegam ao computador, lhes aparece um quadrozinho a propor qualquer coisa, seja ele um antivírus, isto ou aquilo, têm duas opções. Ou desligam porque têm medo que é um vírus e não leram, ou carregam no primeiro sinal porque a primeira palavra que se destacou era uma palavra que tinha significado, fosse lá vírus ou não fosse. E as pessoas normalmente metem-se em muitas confusões com isto. Isto normalmente tem a ver com o quê? Com pessoas que têm dislexia, porque a dislexia é para toda a vida. Portanto, um texto é um espaço difuso e pouco concreto, não é? Claro. Que, mal organizado na nossa cabeça. Não é? O que é que se passa na nossa cabeça para isso acontecer? Bom, acontecem muitas coisas e tudo tem a ver, que seria bom, o slide seguinte, se faz favor. Vamos ver? O que se passa é que nestas imagens acho que mostram claramente o problema. As pessoas com dislexia têm um problema genético, logo hereditário, não é? Há uma questão que tem a ver com porque hoje os estudos do genoma permitiu identificar 4 cromossomas que estão diretamente ligados com dislexia. 2 deles que têm sido mais destacados, que é o 15 e o 6, são realmente algo que justifica e explica esta sequência familiar de disléxicos.
O que se passa, e aqui percebe-se perfeitamente, é que a área da articulação e da análise das palavras nas pessoas com dislexia é a única que está mais ativa, isto no hemisfério esquerdo, que isto é apenas no hemisfério esquerdo. Os dois hemisférios trabalham em conjunto, não é? Sim. Mas a verdade é que um que se destaca mais nas pessoas destas do que o outro, que é o normalmente o hemisfério esquerdo, que é aquele que efetivamente tem mais responsabilidades das palavras, o direito é mais harmónico. A verdade é que nas pessoas com dislexia, realmente as coisas que se passam é um bocado isto. O esquerdo fica um pouco por esta área da articulação. O esquerdo é o que estamos a ver em baixo. O esquerdo, sim, da pessoa com dislexia, é aquele que se destaca mais, é realmente a área de broca que está ali ativa, e se calhar até um bocadinho mais ativa que nas próprias pessoas que têm dislexia. Depois todas as outras têm a ver com a análise das palavras, que é a parte parietal e a occipital, que tem a ver com a recepção e a visão e a audição. Começam a ficar muito pouco... Nos estudos que têm sido feitos, não as identificam como áreas... As partes do cérebro que nós estamos a ver aqui, Amélia, são as duas do disléxico? Não, uma diz se a pessoa sem dislexia. Pronto. Eu digo com um dislexia. O disléxico é o que está cá em baixo, não é? Exatamente. A pessoa sem dislexia tem ali uma parte do seu cérebro que faz a análise das palavras. Exato. O que é que acontece a essa parte na pessoa com dislexia? Não tem essa... Tem ainda compensada depois no hemisfério direito. Pronto, está compensado. Não está no sítio onde devia estar. Não está no sítio onde devia estar. Mas como as funções hemisféricas são diferentes, depois os comportamentos das pessoas, as capacidades para ver as coisas, etc. Exige um outro esforço para chegar lá. É um outro esforço completamente maior. Podemos confundir isso às vezes com preguiça nas crianças? Constantemente. De aprender. Constantemente, e as crianças sofrem bastante com isso. Porque normalmente mandam-nos estudar mais. Mandam-nos ler mais, o que não adianta nada. Aliás, convenhamos que ler mais, às vezes, complica mais porque cria estruturas emocionais. Posso passar à imagem seguinte? Obrigada. Que cria realmente também alguma ansiedade, não é? Estas questões associadas aos problemas da leitura e da compreensão da leitura, há um outro problema que está ligado às pessoas com dislexia, que é o problema das dificuldades de memória. As pessoas com dificuldades de memória, e tem tudo a ver exatamente por estas questões do slide que vimos anterior, não é? Isto tem consequências depois em termos de memória, e não só de memória, com outras na planificação, na organização, memória, mas em que aspecto? Os miúdos não conseguem decorar palavras? Não, memória em geral. Conceitos, memória em geral. E não só fixar, como evocar, sobretudo evocar. A evocação daquilo que nós lemos, vimos... É sempre muito difícil. Normalmente aquilo que se recomenda é que as pessoas façam estudos e trabalhem utilizando 3 formas de entrada, digamos assim, do conhecimento. Vendo, ouvindo e escrevendo normalmente, ou mexendo, para que o conhecimento seja acoplado, se me é permitido dizer este termo, em várias zonas cerebrais e permitam com isso uma conjugação e que facilita o processo tanto de fixação como evocação das memórias. Então vamos voltar um bocadinho às crianças. Isto faz, por exemplo, com que as crianças tenham dificuldade em aprender a escrever sem erros. Não sempre, nem sempre. É muito vulgar, mas mesmo muito vulgar... Repetem os erros, porque se não memorizam. Exatamente. É muito vulgar associada a uma dislexia estar uma desortografia, que é a dificuldade de escrita com erros. Mas os erros podem ser erros ortográficos como erros de construção frásica, atenção. Ou erros de sintaxe ou de morfologia. Não tem necessariamente que ser apenas erros ortográficos. Os erros nas palavras. Muito bem. E, portanto... Mas repara, aquilo que é importante ver é que a dislexia não é sinónimo de insucesso escolar ou profissional. Não é? As pessoas com dislexia ficam com elas para o resto da vida, mas podem se adaptar à vida e criar situações completamente diferentes. E nessa altura, quando elas estão identificadas, e sobretudo, eu aqui refiro, não é intervencionadas, é tratadas, porque isto é um caso de tratamento, as pessoas com dislexia possuem capacidades excepcionais. Não se trata uma pessoa com explicações, não se trata umas pessoas com mais apoio pedagógico acrescido, nem lendo mais, nem passando... Como é que se trata? Tem que se fazer uma avaliação, primeiro uma identificação, que é o que nós vamos fazer no sábado, não é? Sim. Depois tem que se fazer uma avaliação cuidadosa e depois uma intervenção. E quando essa intervenção faz numa perspectiva neuropsicopedagógica, ou seja, com a noção de que o cérebro tem a capacidade de plasticidade e de especialização... Só que tem que seguir outros caminhos, diferentes daqueles que são os caminhos Exatamente, habituais. não temos que fazer com que as conexões nervosas criem percursos alternativos àqueles que não estão a funcionar. Para compensar e se especializem. E o cérebro tem essa enorme capacidade de conseguir fazer.
Para terminarmos, estamos mesmo no final, portanto, quem é que pode fazer este rastreio no sábado? Qualquer criança, adolescente ou adulto, desde que tenha terminado o primeiro ano de escolaridade. Pode ir fazer. E vocês têm ao longo de um dia capacidade para ter lá quantas pessoas a fazer rastreio? Já tivemos lá 60 e tal pessoas num dia. Portanto, num dia. Quanto tempo demora o rastreio? O rastreio demora cerca de 30 minutos, no máximo, não é? É composto por um inquérito que é aplicado aos pais ou então à pessoa, se for um adulto ou um jovem, não é? E um teste de leitura que é aplicado ao próprio participante, como é óbvio, não é? E que depois, à partida dali, nós iremos ter uma ideia se, efetivamente, alguns casos são mesmo dislexia, nem deixam dúvidas. Sim. Outros, podemos dizer que têm comportamentos disléxicos. Muitas vezes o que nós identificamos são dislexias escondidas por trás de perturbações emocionais muito sérias que as pessoas desenvolveram, umas ao londo da vida, outras só na escolaridade já tiveram. Portanto, quem tiver ou sentir que pode ter algum destes sinais ou sintomas que a Maria Amélia aqui deixou ficar, pode, portanto, recorrer. Exatamente. É uma boa oportunidade para recorrer a este serviço. Convinha que se inscrevessem, porque senão da forma pode ser complicado para serem de lá. Muito bem, muito obrigada. Obrigada por ter vindo à sociedade civil dar-nos conta do que é dislexia. Ficámos todos a saber um pouco melhor.